Continuamos vendo no capítulo 18 de Gênesis a argumentação de Abraão em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. A argumentação de Abraão no sentido de buscar a salvação, o resgate daqueles que receberiam a justiça divina. Nós vemos lá no verso 22 que os anjos foram para Sodoma e Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Os dois anjos foram para Sodoma e o Senhor ficou juntamente com Abraão. Vamos ver como foi a intercessão de Abraão, como ele intercedeu pelos habitantes de Sodoma. O diálogo entre Abraão e Deus é uma representação de oração intercessória. Abraão é apresentado como um intercessor diante de Deus pelo povo justo que houvesse em Sodoma e Gomorra. Ele suplicou por eles, em favor deles. Isso é, de certa forma, agiu como um símbolo de Jesus, o nosso intercessor diante do Pai. Nossa missão hoje só será bem-sucedida se prosseguirmos com esse tipo de oração. Veja o que o autor da lição está dizendo, que a oração de Abraão era como um tipo da oração, da intercessão do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. No verso 23, Abraão faz uma pergunta: destruirá também o justo com o ímpio? Como é isso? O Senhor vai destruir o justo? Por causa dos ímpios, o Senhor vai destruir os justos? E agora começa a sua argumentação. Se houver porventura 50 na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Se tiver 50 justos, nós não sabemos, irmão, quantos habitantes tinha Sodoma, mas provavelmente milhares. E agora, então, ele está dizendo, desses milhares de ímpios, se lá no meio tiver 50 justos, o Senhor vai destruir tudo. Continua ainda no argumento. Veja, ele estava argumentando com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Ora, se Deus era o juiz de toda a terra, o justo juiz, não faria justiça? Aniquilaria também os justos por causa dos ímpios? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Opa! Agora estava a oportunidade de Abraão. O Senhor já tinha concordado. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Portanto, o conceito já tinha passado. O conceito era o seguinte, se houver justos, não vou destruir a cidade. E o número agora podia ser questionado. O número podia ser negociado. E Abraão vai agora negociar com o Senhor. Abraão estava pensando assim, o preço é 50 justos, mas eu posso baixar o preço. E perguntou para o Senhor, se tiver 45, parece, irmãos, aqui bem uma posição dos orientais, do pessoal do Oriente Médio. Regatear, pechinchar. O que Abraão estava fazendo agora era pechinchando com Deus para poder salvar a cidade, para poder salvar os justos e salvar junto com os justos, salvar também os ímpios. E o Senhor diz que se tiver 45, pode deixar, não destrua a cidade. E 40, e 30. Veja, irmãos, Abraão estava insistindo, baixando o preço, baixando a régua, assim, para ser possível salvar aquelas pessoas. E 20 e 10. E o Senhor diz, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade. O que a gente vê aí, irmãos? Primeiro, o exercício de amor. Abraão estava argumentando com Deus por amor aos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Ele já conhecia, ele já tinha até lutado, ele tinha libertado Sodoma.
de uma guerra, e você pode ver isso nos capítulos anteriores do livro de Gênesis. Ele estava argumentando, ele estava com perseverança. Olha, irmãos, parece que até ele estava aborrecendo a Deus no intuito de salvar aquela população. Ele estava agindo pelo amor. Veja o texto de 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos que o amor tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. O que estava acontecendo com Abraão naquele momento, naquele diálogo junto com Deus? Ele estava em amor para com aqueles semelhantes, que eram justos e que também eram ímpios, mas basicamente eram ímpios. E ele estava em amor. E se ele estava em amor, Deus também estava nele. Um texto da nossa lição. Visto que uma das grandes características de Abraão era o amor, ele amava os reis de Sodoma e Gomorra e orava por eles e pelo seu povo. O amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Esse é o texto, esta frase é de Ellen White. Ele estava orando pelas pessoas, pelos justos e pelos ímpios. Continuando ainda, no cumprimento da nossa missão, irmãos, nós devemos orar pelas pessoas a quem pregamos. Devemos orar pelas pessoas a quem anunciamos as boas novas do Evangelho. Deus está atento a essas orações e toca o coração das pessoas. Veja aqui que importante. Não são as nossas palavras ou a nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos. É o Espírito Santo. Irmãos, aprendam isso. Todos nós. Não somos nós que convertemos as pessoas. Nós informamos as pessoas que existe uma salvação disponível no Senhor Jesus Cristo. Nós amamos as pessoas, demonstramos às pessoas o que é estar salvo no Senhor Jesus Cristo através do nosso comportamento, mas nós não salvamos as pessoas. Por isso, em qualquer missão em que estejamos envolvidos, devemos orar por todas as pessoas individualmente. Pregar e orar. Orar intercedendo pelas pessoas para que elas aceitem as boas novas da salvação. Abraão estava atuando como intercessor diante de Deus, intercedendo pelo povo de Sodoma. O Senhor Deus, irmãos, o Senhor Jesus, intercede diante de Deus por cada um de nós. Vejam esses dois textos, Romanos 8:34. Quem condenará os escolhidos de Deus? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo intercede por mim, intercede por cada um de vocês. E Ele está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus desde a sua exaltação, após a sua subida ao céu, depois da sua ressurreição. Veja o outro texto, Hebreus 7:25. Portanto, pode salvar também perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Quando é que o Senhor Jesus intercede por nós? Sempre. Está disponível para interceder por nós, toda a hora que for necessário, todo momento que for necessário. Que nós pensemos na oração de Abraão, como Abraão intercedeu, como ele pechinchou com Deus para poder salvar as pessoas. E nós devemos também orar assim, orar individualmente pelas pessoas, orar por grupos de pessoas que estão recebendo a mensagem, orar por pessoas para que aceitem a missão de Deus, que é a missão de salvar. Orar para que as pessoas sejam movidas pelo Espírito Santo e dessa forma vivam na certeza da salvação em Cristo Jesus.